Oi, gente! Tudo bem? Atrasada, perdão. Finalizei uma aula correndo e vim para nossa live maravilhosa. Oi! Oi para quem tá entrando. Oi, Léo. Oi, Camila. Estamos aí, hein? Esperar um pouquinho. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, quem tá entrando, desculpa o atraso. Saí correndo de uma aula de pilates e atrasei um pouquinho, perdão. E hoje estamos com um assunto maravilhoso, que são gatilhos mentais que atrapalham no emagrecimento. Sim, vamos tirar várias dúvidas. Oi, quem tá aí falando oi pra mim, deixa eu acenar pra todo mundo aí. E aí? Então, hoje vamos falar sobre gatilhos mentais que atrapalham o emagrecimento. Vou esperar só um pouquinho mais o pessoal entrar. E é um prazer imenso estar com vocês todos os dias. Queria recordar antes do pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, todos os dias temos programação. Então se liga aí, vou postar novamente no story. E se você ainda não me segue no YouTube, vai lá, se inscreva, tá? Porque vai ter muita novidade lá também. Oi, Deilson. Oi, gente. E vamos começar a falar então um pouquinho. Hoje vim com um tema bem legal, bem interessante, que é um tema que muita gente me pergunta, que chega assim, ó, Roberta, mas eu já tô fazendo a reeducação alimentar, já tô fazendo atividade, mas eu não emagreço. O que acontece? Por quê? Achei o tema muito interessante, resolvi fazer uma live maravilhosa para vocês. Se tiverem alguma dúvida, estamos aí, hein? Então nós vamos começar falando um pouquinho, porque às vezes a gente pensa que comer um alimento que não está na dieta, né? Ou deixar de fazer algum tipo de atividade física é um dos motivos que a gente não emagrece, e nem sempre é isso. Nós temos gatilhos mentais que às vezes estão atrapalhando no nosso emagrecimento. Vou falar de alguns para vocês, tá? E nós vamos falando devagarzinho aqui enquanto o pessoal entra. Então, mais uma vez, hoje nós vamos falar sobre gatilhos mentais que atrapalham o emagrecimento. Então, nem sempre você fugir um pouquinho da dieta, ou se você estiver alimentando bem, estiver fazendo atividade física, mas não está emagrecendo, não está tendo resultado, ou estacionou, tá lá no efeito platô. Lembra que eu expliquei na live passada? O que é efeito platô? Estacionei, tava emagrecendo, tava perdendo, mas agora estacionei, não vou nem para frente nem para trás, né? Então esse é o efeito platô. Então, o que são esses gatilhos mentais, né? Vou citar alguns para vocês. O primeiro é a ansiedade. Ainda mais no momento atual que estamos vivendo, né? Tá todo mundo ansioso. E aí acaba que um dos principais motivos, né, desses gatilhos mentais que atrapalham você emagrecer, o que é? A ansiedade, ela prejudica muito, né? A pessoa ela tá ansiosa, tá com muita ansiedade, o que acontece? O funcionamento não acontece o funcionamento normal do nosso organismo. Então acaba que você tá ansioso demais para obter resultado, né? Focado demais naquilo, mas tá com tanta ansiedade que isso vai atrapalhar. É um dos gatilhos, um dos primeiros gatilhos mentais que acontece é a ansiedade, né? Então, isso traz consequências muito negativas pra gente, muitas consequências negativas. Faz você querer obter resultado, mas resultados rápidos. Eu quero emagrecer de forma rápida. Então, às vezes, algo que eu engordei 10 quilos, e aí eu começo a fazer atividade física, e eu também começo a fazer reeducação alimentar e não estou emagrecendo, né? Então essa ansiedade naquele emagrecimento de forma rápida, muitas das vezes faz que a pessoa desista, né? Que não dê continuidade àquele processo, porque é um processo. Quando a gente inicia a reeducação alimentar e também inicia a atividade física, nós precisamos dar um tempo para isso dar resultado. O que a gente pede para o aluno? Em média 3 meses para obter resultado, mas não é que vai, né, acontecer tudo só depois do 3º mês de atividade. Não, a gente tem vários processos, né? Mas com 3 meses é quando as pessoas começam a te olhar e ver que deu resultado. E você também.
Então a gente precisa acalmar um pouquinho, né? E não deixar que essa ansiedade de obter resultados rápidos, né? Faça com que a gente pare, desista daquilo que a gente está fazendo. Então a ansiedade, ela é normal, mas se você tiver na busca de resultados rápidos, às vezes você fica frustrado e essa frustração faz com que você pare, né? Com que você não dê continuidade. Então, é um dos primeiros, né? É o primeiro gatilho, né? Que atrapalha no processo de emagrecimento, é esse, a ansiedade. Segundo, também pesado, porque tá todo mundo um pouco, né? Com depressão. A depressão, infelizmente, estamos respirando ela, né? Para todos os lados. Então, a depressão, ela atrapalha muito na perda de peso, né? O problema, ele é bem comum entre as pessoas, principalmente as pessoas que estão acima do peso. Então, acaba que a gente tem uma compulsão alimentar muito grande, porque você acaba, né, todo aquele sentimento ruim que está dentro de você, que às vezes muito das pessoas nem reconhece que está com depressão, e você acaba tendo uma compulsão alimentar muito grande. Então, você não obtém resultados também. É o segundo e um ponto importantíssimo, né, gente, ressaltar que hoje em dia tá todo mundo deprimido, com um pouco, né, de depressão, e muitas pessoas não reconhecem que estão nesse processo, né, que estão com a depressão. E aí, o que é que acontece? A gente acaba descontando a comida. Não posso sair, não posso ver meus pais, não posso fazer atividade, nós não estamos podendo fazer nada. O momento atual, a gente não conhece, né, o vírus, então a cada dia surge uma coisa nova e a gente fica deprimido e acaba descontando na comida, né, e tá todo mundo falando aí, é fato mesmo, e acaba que a gente come mais. Então por isso que as pessoas estão me perguntando muito, Roberto, como que eu faço? Que dia que a academia reabre? Justamente porque é um ponto que tá pegando para todo mundo a questão de ganhar uns quilos extras, né, de acordo com os dias atuais que estamos vivendo. Então, é o segundo fator, né, lembrando que o primeiro é a ansiedade, né, tô ansiosa diante do momento atual, e também tem o fator, só para quem tá entrando agora, que estou muito focado em obter resultado. Comecei ontem, quero resultado hoje. É assim, eu falo para meus alunos que é como se eu tivesse uma varinha de condão. Pronto, plim, emagreceu. E é um processo, né? A gente tem que começar com coisas mínimas. Então, eu até falei na live passada. Na primeira semana, começa tomando 2 litros de água. Na segunda semana, não esqueço a primeira, né? Mas vou me adequar a uma atividade física. Eu vou iniciar uma atividade física por 7 dias, sem parar. Então, na terceira semana, já vou incrementando outras coisas, outros fatores que vão agregar no processo de emagrecimento, né? Mas não podemos esquecer que a ansiedade, né, ela é normal até certo ponto, mas passou disso, você vai ter prejuízo, porque você vai acabar parando o processo, né? O terceiro gatilho mental, que seria comparar-se aos outros. Então, acaba olhando e fala, mas ela é magra, ela é muito magra, essa mulher é magra de tão, né, a gente fica até com raiva de tão, a gente olha e fala, tá magra, a pessoa tá magra, já nasceu assim, né? Mas nós esquecemos de observar o que essa pessoa tá fazendo para estar naquele peso, né? Então a pessoa tá com um corpo bonito, então me comparo a ela, mas não quero fazer a mesma coisa que ela, né? Então, às vezes a pessoa chega pra mim e fala que não come, que não faz isso, que não faz aquilo, mas a gente sabe que um dos primeiros fatores que a gente tem que reconhecer, e eu já falei isso na live passada, é a gente fazer uma agenda, porque a gente esquece o que tá comendo durante o dia. Às vezes a gente se foca nas refeições principais
e esquece das coisinhas que a gente vai beliscando ao longo do dia, né? Então a gente precisa às vezes ter uma agenda, porque eu chego a pessoa fala, não, mas eu como só verduras, eu não tô comendo carboidrato, mas e o que você vai consumindo ao longo do dia? Isso é muito importante a gente ir observando, porque chega na refeição principal, às vezes é fácil lembrar, mas ao longo do dia o que você comeu, né? Então, um dos fatores é esse, me comparo à vida do outro, né? E quando eu me comparo, eu tenho que também tentar fazer as mesmas coisas que o outro. Atividade física, reeducação alimentar. Mas um fator que é muito importante, eu não posso ir lá e falar, o que você está fazendo, né? Me passa aí a sua receita, me passa aí a sua dieta. Não, porque cada pessoa tem um tipo de atividade, um tipo de dieta diferente. Para eu montar um treino hoje, eu não posso dar o mesmo treino para pessoas diferentes. Eu tenho que ter um diagnóstico do que aquela pessoa tem, para então eu criar um treino. Assim é a questão da dieta. Então não posso só, você foi no nutricionista, me passa a sua dieta aí que eu vou seguir. Não, para nutricionista fazer aquela dieta para aquela pessoa, ela teve uma análise da vida dela, de exames, do que ela, né, do dia a dia dela para estar criando. Então não é só se comparar e me dar a receita aí e tá fácil. Não, não funciona assim. Então a gente tem que se comparar, eu acho que quando você quer realizar alguma coisa na vida da gente, um dos primeiros fatores é você andar com pessoas que também queiram a mesma coisa que você. Né? Então, se eu estou num processo, quero emagrecer 5 quilos, então a primeira coisa é estar convivendo com pessoas que também têm o mesmo raciocínio que o meu, que fica mais fácil, porque se for aquela pessoa que fica, e aí, vamos ali comer pizza? Ah, não vamos fazer atividade física não, vamos assistir só um filme e comer pipoca. Então, você tem que, para começar uma mudança na sua vida, você tem que andar com pessoas que pensem como você. Né? Então isso é um fator muito importante. Então eu me comparar ao outro não quer dizer que eu vou tá pegando todo aqueles segredos que ele faz, o que dá certo para ele vai dar certo para mim. Não funciona da mesma forma. Eu posso seguir os mesmos passos, mas eu não posso ter a mesma receita, que são vidas diferentes, são pessoas diferentes, idade diferente, altura diferente. Então tudo isso, tanto o profissional da área de nutrição quanto o profissional da parte física, né, de atividade física, vai estar analisando para criar o seu treino, para criar aí a sua dieta. Então, ao me comparar com o outro, não pegue o que o outro esteja fazendo, que pode ser que não vá dar certo para você, e aí também a gente volta naquele processo de frustração. Nada dá certo para mim. Não, dá certo para você, mas você tem que ter algo feito para você. Né? Então não adianta eu pegar a receitinha do outro, não. Então esse é o terceiro, né? Quarto, pensar que não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo pra mim. Ah, não, já tem uma semana que eu tô fazendo, escuta isso demais. Mas, Roberto, já tem uma semana, não emagreci nem 1 quilo, subi na balança a mesma coisa. Como que faz? Então, o profissional, ao te atender, né? A primeira coisa hoje que pra mim de extrema importância é fazer uma avaliação física daquela pessoa. Ver qual que é o percentual de gordura, qual que é a idade metabólica, porque se o metabolismo, né, se uma pessoa que está com 27, com metabolismo de 60, 65, o metabolismo está lento, preciso melhorar esse metabolismo, né, ao ponto de qualquer atividade que aquela pessoa realize, ela consiga gastar calorias, mas às vezes o metabolismo está tão lento, que tudo que ela ingere, por menor quantidade que seja, vai guardar tudo, né? Porque o metabolismo é inteligente, ele quer tudo, ficar ali quentinho, guardadinho. Então, o sonho de emagrecer é lindo. Nossa, quero emagrecer, quero perder, quero eliminar 10 quilos, né? Quando você chega lá naquele ponto também, já emagreci 10 quilos. Lindo, mas o processo é difícil. Porque essa caminhada, você vai precisar fazer atividade física, você vai precisar melhorar a sua alimentação, você vai precisar dormir mais cedo, você vai precisar acordar mais cedo às vezes para poder ir para academia cedo, ou para fazer aquela caminhada, você vai precisar tomar mais água. Então eu falo que a caminhada, né, do início, que seria o sonho, e o final, que já são os quilos eliminados,
essa caminhada, ela é penosa, né? A gente tem que ter muita calma, é isso que a gente fala. Então, o que eu tenho que ter? Calma, calma. Porque o profissional que for te atender, ele vai ter que te dar, vai ter que estipular um tempo que o seu organismo também e você vai dar resposta, né? De todo esse trabalho que você está fazendo. Então, a conquista é diária. Os hábitos, pra gente melhorar os hábitos, não é do dia pra noite, a gente demora um tempinho. Então, pensar que não vai dar certo, infelizmente é um gatilho assim mental que vai fazer com que você não consiga emagrecer. Não vai dar certo, eu já começo pensando que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, hoje eu não vou na aula porque isso não vai dar certo mesmo. Vou comer pizza porque não vai dar certo mesmo. Então, não vai dar certo, né? Vai colocando aí, vai concretizando algo que você está jogando, né? E você acaba colocando isso como uma desculpa para não ir fazer a atividade física, para não comer bem, para não tomar água, para não ter hábitos saudáveis melhores. Então, o não vai dar certo, com certeza que vai te derrubar aí, porque às vezes você vai fazer tudo, né? Vai iniciar certo, mas não vai dar certo. Não vai dar certo, você vai deixando todo aquele processo de às vezes 2, 3 semanas que você já conseguiu reeducar a alimentação, melhorar a alimentação e fazer atividade física, impossibilitar que você tenha dê continuidade a esse processo, né? Não aceitar as mudanças, que é um outro fator, um outro gatilho, né? Às vezes a gente ficar parado no tempo e não aceitar as mudanças, isso também pode fazer com que atrapalhe mesmo para você chegar ao seu objetivo, né? Então, a mudança, eu falo que tanto para engordar, para ganhar uns quilos a mais, e quanto para emagrecer, é uma mudança, né? Então, quando eu estou em atividades constantes, todo dia eu estou fazendo atividade, estou alimentando bem, então isso é uma mudança. Mas também estou por um processo de 1 ano, alimentando bem e fazendo atividade física, de repente eu paro tudo, largo tudo, então também é uma mudança. Então, esse processo de mudança, a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa aceitar essa mudança, porque não é do dia para a noite. Vai demorar um tempo, né? E ele não vai te dar respostas. Você começou há 1 mês, você vai ter sim, com certeza. Se você fizer uma avaliação física com 1 mês certinho, no dia que você iniciou, e com 1 mês certinho que você está fazendo atividade física, você vai ver qual a diferença que seu organismo, que o seu corpo já teve, né, de resposta. Mas demora, é um processo que tem casos que são 6 meses, tem casos que é 1 ano. Então, de uma forma saudável, né? Estamos falando de uma forma saudável, com uma reeducação alimentar, sem a gente, porque às vezes faz umas dietas que sejam muito restritivas e a gente não consegue dar continuidade. Mas atividade constante e reeducar a alimentação de forma saudável, você vai obter resultados constantes sim. Então, aceitar as mudanças, tá? E a mudança, ela é o quê? É constante. Então, se eu chego lá na frente, consegui eliminar os 10, mas depois eu volto com a mesma vida vamos supor, 6 meses atrás, né? Acaba que é outra mudança e eu volto para a estaca zero. E perfeccionismo. A pessoa é muito perfeccionista, se cobra demais, né? E acaba não tá dando certo dessa forma ou eu não consigo. Então, eu acho assim, eu acho que não tem como a gente fazer nada exatamente perfeito. E é isso que quando as pessoas começam a ter resultado, com 2 meses, vamos lá, 1 mês e meio, 2 meses, e a pessoa começa a falar, nossa, Roberto, tá dando resultado. E aquela felicidade, que é uma felicidade minha também, mas eu vejo que quando sai um pouquinho da linha, aquilo frustra muito a pessoa. E eu falo para ela, não, calma, relaxa. O que você precisa entender é que se você der uma deslizadinha em todo aquele processo, você não vai perder ele inteiro, né? Nós não vamos perder todo o processo. Foi um dia, né? Foi um final de semana. Vamos recordar que na segunda-feira a gente dá play novamente. Vamos, né, reiniciar, porque a gente também não pode deixar de viver. Não pode deixar
às vezes de ter ali né, uma mudançazinha na rotina de um final de semana e fazer com que isso, né, elimine tudo que você vem fazendo para trás. Então, é importantíssimo a gente ter hábitos saudáveis. É importantíssimo a gente estar com a saúde mental, principalmente nesse momento, muito em dia, assim, ter pensamentos positivos, a prática de atividade física, né, mesmo que não esteja aberto, mas fazer uma caminhada, fazer exercício comigo, tem agenda todo dia, né, que eu tô aí preparando aulas para que você tenha um gasto calórico com apenas 20 minutos, 15 minutos, que é aquilo que eu acredito, que não tem tempo. 20 minutos eu tenho certeza que você vai ter. Afasta as cadeiras aí, arreda tudo que tiver e vamos fazer aula comigo. Então já é uma forma, uma maneira de você começar a melhorar, né, a sua saúde mental, que é tão importante nesse momento. E a gente acaba descontando muito no alimento, porque estamos ansiosos. Então um ponto vai puxando o outro. Porque a gente precisa entender que o momento atual tá te puxando mesmo para todos esses gatilhos, né? Para ficar mais ansioso, em um processo depressivo e várias outras coisas. Mas nós temos que prestar muita atenção diariamente, né? É um processo que seja diário e por aquele dia a gente tem que tentar e conseguir ter um dia mais saudável, reeducar a alimentação. Prestar atenção no que tá comendo, porque às vezes tá comendo porque tá tão ansioso que vai descontar na comida. Não, vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida. Coloca máscara e vambora, né? Vamos cuidar. Então, eu gostaria muito que esses gatilhos mentais atrapalhassem menos as pessoas nesse processo de emagrecimento. É penoso? Eu não acho que seja, porque hoje a mídia... Todo mundo tá colocando como se fosse impossível emagrecer. Não é impossível, é possível. Mas assim como qualquer coisa na vida seja possível, exige da gente o compromisso. Então o que eu preciso ter? Comprometimento, né? Preciso estar comprometido com aquele objetivo, que é processo de emagrecimento. Então evitar com que situações, né, isoladas, acabe afetando um todo que você tá aí buscando dia após dia, né? Então, se cobrar menos, ficar menos ansioso, ter calma, gente. Vamos ter calma nesse processo de emagrecimento, porque se você, às vezes, deixar toda essa ansiedade atrapalhar, você vai parar mesmo, né? E um dos fatores também que eu gostaria de falar na questão da depressão até que ponto, né, a gente tem que considerar aí tá deprimido. Quando eu reconheço que eu estou deprimido, né, até quando eu vou reconhecer isso? Porque quando as pessoas começam a te falar, porque você já tá no topo. Então, observe-se mais, né? Olhe mais para você. Quando você vê que precisa de ajuda, né, de médicos, vamos procurar médico. E um dos fatores também nesse processo de depressão, que às vezes você está tomando um medicamento que vai impossibilitar aquele emagrecimento, né, da forma que deveria acontecer. Então, tudo isso, o profissional que estiver te acompanhando, seja na parte alimentar ou na parte de atividade física, precisa estar muito atento, né? Porque às vezes eu tenho que cuidar muito mais do mental do que do físico. Porque é o físico, é o mental que vai ajudar, né? Porque se eu não tenho força nem para ir à aula, então como que eu vou fazer? Então, muitas das vezes eu sinto que eu preciso cuidar muito mais dessa parte mental das pessoas que estão ansiosas, estão deprimidas, né? Se compara sempre ao outro, por que ele emagrece ou não? Também a pessoa quer um resultado que é muito rápido e que a gente não consegue, né? Eu não consigo dar um resultado rápido para um aluno. Eu preciso de um tempo, porque eu preciso que o corpo dele responda aquele treino, né? Então eu gostaria que as coisas começassem a mudar um pouquinho dia a dia. Comece o hoje, né? Amanhã cedo já começa tomando água, coloca isso na cabeça. Vou tomar mais água, 2 litros, né?
vou fazer pelo menos 30 minutos ou 20 minutos de aula comigo e vou ter uma alimentação melhor. E aí assim a gente vai ganhando diariamente, né? Vamos conseguindo melhorar a nossa rotina. Então vamos planejar naquele dia e as coisas vão ficando mais fáceis, seu organismo vai sofrendo menos e vai ficando um pouco menos sofrido, porque o que eu observo é que muitas pessoas encaram atividade física e reeducação alimentar como algo sofrido. Vou sofrer, nossa, não vai sofrer. Isso vai ser melhor para você. Você vai ter um dia muito melhor, né? Quando você faz alguma atividade física e quando você também toma mais água e se alimenta melhor, tudo isso vai te trazer consequências boas. Então, para quem está entrando agora, gostaria de deixar um recadinho, falar que todos os dias tem agenda, estarei ou fazendo aula ou estarei com lives aí pra gente poder esclarecer um pouquinho algumas dúvidas que às vezes as pessoas têm. E a minha intenção é dizer para vocês que o emagrecimento de forma saudável é possível sim, tá? É muito possível e nós temos que ter diariamente hábitos melhores. Então busque diariamente por hábitos melhores e com certeza você vai ter resultado a longo prazo, né? Então não queira que as coisas aconteçam do dia para a noite. Então fica aí o meu abraço, meu boa noite. Ter que mandar um beijo especial pro meu primo, Rafinha. Beijo, obrigada por estar aí com a gente, todo mundo que entrou, que está acompanhando a live. Aí vou deixar gravadinha, é só voltar e escutar tudo de bom aí que a gente falou essa noite. Meu muito obrigada, Gi, beijão, até a próxima, tchauzinhos, beijo.